irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós iniciamos nossas meditações no Evangelho de Lucas. E Lucas não fez parte daquele grupo original dos 12 apóstolos. Ele se converteu depois, ouvindo o Evangelho. Ele não era judeu, era de origem grega e era médico e fez um trabalho minucioso de pesquisa. Foi aos locais, entrevistou pessoas, gente que foi testemunha ocular dos eventos, que recebeu milagres, curas do Senhor Jesus, que ouviu seus sermões. Então, o fruto desse trabalho é o Evangelho que leva o seu nome. E também o livro de Atos dos Apóstolos, já que Lucas foi companheiro de viagem, de várias viagens do apóstolo Paulo, então muitos dos eventos narrados ali ele presenciou, ele participou também. No capítulo 1, vemos ali narrado mais algumas informações a respeito da família de Maria. A gente fica sabendo que Maria tinha uma prima chamada Isabel. Isabel era casada com Zacarias, que era sacerdote. E Zacarias, enquanto servia no templo, ele recebe a visita do anjo Gabriel, que diz a ele que ele teria um filho. E Zacarias, assustado, perplexo, ele questiona o anjo, Mas como? Como isso é possível? Eu e minha esposa somos muito velhos, Como vamos ter um filho agora? E o anjo diz a ele que o Senhor iria cumprir a promessa que havia sido feita, mas que ele ia ficar sem falar, já que ele duvidou. De fato, Zacarias não conseguiu dizer nada quando saiu e só voltou a falar novamente quando perguntaram a ele a respeito do nome da criança. E aí ele escreveu numa tabuinha: seu nome será João. E aí a voz volta, ele volta a falar novamente. No mesmo capítulo, temos novamente o anjo Gabriel visitando Maria e anunciando a ela que ela também teria um filho. Novamente temos uma pergunta: mas como isso é possível? Já que eu não sou casada. De fato, naquela época não havia namoro, As famílias combinavam os casamentos. Então Maria já havia sido prometida a José, mas eles ainda não haviam se casado. Então ela queria saber como aconteceria isso, E o anjo diz a ela que o ente que nasceria dela seria santo, viria da parte de Deus. E a resposta de Maria: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Temos ali duas situações parecidas, um anjo anunciando o cumprimento de uma promessa, um filho. E temos duas perguntas também, dois questionamentos, respostas diferentes. Qual é a diferença aqui? Bom, primeiro vemos uma pergunta, um questionamento, mas de incredulidade. De alguém que diz: olha, isso não é possível, como que vai acontecer isso? O questionamento de Maria é um questionamento de curiosidade, porque a resposta dela foi bem diferente. Ela aceitou que se cumprisse a vontade de Deus, porque no caso dela haviam vários inconvenientes. Ser mãe solteira naquela sociedade, naquela época, era muito perigoso, era muito problemático, isso não era aceito. Ela poderia dizer: olha, Senhor, isso não é conveniente para mim, não é adequado para uma moça passar por isso, eu não quero. Mas a resposta dela foi de fé. Ela: olha, eu não sei como será, mas que se cumpra em mim a vontade de Deus. Nós somos assim curiosos por natureza, desde criança, Da onde eu vim, por que o céu é azul, uma pergunta puxa a outra. Em relação às coisas espirituais também, temos curiosidade a respeito das coisas de Deus, da vontade de Deus para nós. Isso é natural. Mas que seja isso mesmo, curiosidade, nunca incredulidade.
que nosso coração nunca se endureça e duvide, porque para Deus nada é impossível. O capítulo termina com 2 cânticos muito lindos, e eu gostaria de ler para vocês o início do Cântico de Maria e o finalzinho do Cântico de Zacarias. Maria diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E Zacarias canta a respeito de João Batista: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Que Deus abençoe você. Até mais.